Saudações a todos. Mais uma vez, aqui juntos vamos ver sobre a primeira unidade da disciplina de Cerâmica 1, que vai falar sobre os conceitos, elementos básicos, materiais e ferramentas. Essa primeira imagem aqui é o de jogo de ferramentas, que mais adiante nós vamos saber como se chamam, e aqui alguém fazendo uma modelagem através de um torno. Essa unidade trata sobre a arte da cerâmica e trazendo também alguns aspectos importantes que constituem a história das manifestações do homem aqui na Terra. Traz também abordagens teóricas com conteúdos que vão ajudar no momento em que vocês estiverem trabalhando na prática a modelagem da argila. Essa imagem são esculturas paleolíticas, as mulheres pré-históricas e o padrão de beleza daquela época. A história da cerâmica ela vem aproximadamente de 30 mil anos antes de Cristo, quando o homem deixou de ser nômade e passou a viver em grupos maiores, relativamente organizados. Aqui um exemplo de uma cerâmica neolítica. Bem, a descoberta da cerâmica surgiu a partir da necessidade de armazenar a produção dos cultivos e das criações de animais. Também dos meios de conservação dos alimentos, porque através dessa conservação, elas podiam ser prolongadas, a questão da alimentação, e seria melhor para se manter a sobrevivência coletiva. Outros exemplos de cerâmicas neolíticas serviam para guardar alimentos. Então, depois da descoberta do fogo, o homem percebeu que ao queimar o barro, a uma certa temperatura, ele obteria uma matéria resistente e inalterável. Isso gerou o quê? Uma percepção de um processo que propiciava o trabalho da modelagem, com as mãos, de outros serviços utilitários. Alguns objetos eram utilizados para o preparo de alimentos cozidos e outros para estocar alimentos, como, por exemplo, óleos, sementes, entre outros. Aqui tem dois exemplos de como as cerâmicas são queimadas. Aqui uma imagem de um forno, dois fornos, das argilas sendo queimadas. Há muito tempo atrás não tinha um forno. Então, como é que foi essa carência suprida? Por uma solução bem criativa. Ela que era de escavar buracos no chão, se depositava as peças já moldadas, cobertas por terra, e aí sobre esse buraco se fazia uma fogueira, e que ficava queimando por longo tempo até que as cerâmicas estivessem totalmente cozidas. Outras cerâmicas da pré-história. Mas com o tempo eles conseguiram fazer fornos, e aí a queima ficou mais fácil das peças de barro, porque eles tinham uma câmara, que formava uma zona de fogo, e aí isso possibilitou trabalhar num ambiente mais limpo. Eles já não precisavam cobrir as argilas com terra, e ficou muito mais interessante. Aqui dois exemplos de fornos bem grandes para se queimar cerâmica. Esse já é um forno muito mais moderno, um forno elétrico. Nós temos um desses na faculdade, para se utilizar o cozimento da cerâmica, e você pode regular a temperatura, quantos graus pode chegar. Ele vem com espaço para prateleiras, se quiser colocar uma cerâmica menor ou maior, e aí você vai regulando esse tamanho. A exploração da cerâmica, a exploração industrial, teve início lá por volta do século XIX na Europa Central. Por muitos anos, essas placas cerâmicas elas eram sinônimo de requinte e luxo. Depois da Segunda Guerra, houve um grande aumento da produção do revestimento de cerâmica. E aí, como consequência disso, outras técnicas foram sendo desenvolvidas. Aqui eu trouxe dois exemplos de cerâmicas esmaltadas. Uma pequena ideia de como seria. No Brasil, as primeiras peças foram trazidas pelos portugueses, logo lá no período da nossa colonização. A produção de cerâmica indígena
que é anterior ao processo da colonização portuguesa, a que mais destacou foi a cerâmica marajoara, que é conhecida mundialmente. Alguns vasos e as urnas funerárias encontradas em vários cemitérios indígenas, fabricados por diversas etnias. São mais que indícios, né? São provas dessa atividade cerâmica de olaria antes desse processo, antes de 1500. Aqui alguns exemplos dessa cerâmica portuguesa, trazida no período do Império, os famosos ladrilhos portugueses, e aí vocês, se tiverem a oportunidade de encontrar em construções antigas dos lugares que vocês vivem, seria importante fazer esse registro também. E aqui, como a gente já mencionou, as cerâmicas marajoaras, muito bem executadas e hoje encontradas em boa parte de casas de artesanato requintadas. Aqui um exemplo de uma urna funerária, também marajoara. Então, vamos falar um pouco dos materiais e equipamentos. Para aprender esse processo de modelar peça ou objetos cerâmicos, tem como argila a matéria-prima da argila, se requer uma boa quantidade de tempo e também de dedicação. Não é nos primeiros objetos que a gente vai conseguir uma habilidade tão grande assim. Existe uma grande variedade de ferramentas para se trabalhar com a cerâmica. Algumas podem ser adquiridas no comércio, outras podem ser produzidas pelo próprio artista, ceramista, mas em geral são simples, sendo até muitas vezes substituíveis. Sim, não se deve esquecer que essas ferramentas elas desempenham um papel secundário. Por quê? Porque as mãos, nesse momento de modelagem, são muito mais importantes. Essas ferramentas são úteis na hora de modelar a peça e decorar com algumas texturas, você pode usar um carimbo, ou para se fazer um corte, para se fazer alguma incisão, alguma intervenção mais precisa nas cerâmicas. A primeira etapa para a criação de peças cerâmicas é a obtenção da matéria-prima, que é a argila. A primeira imagem que nós vimos, né, são os teques ou estecas. Nós temos aqui alguns exemplos, que são ferramentas muito importantes na modelagem, usadas para modelar e também polir, a fim de alcançar algumas zonas que as nossas mãos não conseguem atingir. Geralmente são feitas de madeira, pode ser de metal ou de plástico também. Pincéis. Bastante pincéis são utilizados de vários tamanhos, de várias formas. Por isso aqui alguns exemplos até já utilizados para que vocês possam ter uma ideia melhor. E no momento da produção, vocês vão entender melhor os seus usos. Rolos especiais. Passou aqui. Rolos especiais devem ser muito maiores e sólidos do que o tamanho da peça que você quer. Eles podem ser feitos de tubo de PVC, aquele tubo que tem a parede mais grossa, porque na hora que você estiver rolando, para que ele não amasse, não seja tão fino. Então é importante ter um tubo de PVC mais grosso. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Alguns até são preenchidos com cimento, no caso de serem muito finos. Ripas de madeira são usadas aos pares do rolo. Aqui tem esse exemplo. Bom, se você não tiver um rolo de PVC, pode ser um rolo de macarrão mesmo. Essas ripas também podem ser tidas assim ou podem ser soltas. Aqui é exemplo de estecas também ou tecs. Aqui, aqui tem um rolo e ripa para trabalho feito com argila. Aqui são ripas soltas que vocês podem abrir de um lado para o outro. Vocês podem para fazer aquelas placas de argila. O garrote, o que seria isso? Ele pode ser de nylon ou de aço muito fino, que se apresenta nas extremidades. Um cabo, que pode ser de madeira ou também de qualquer outro material. Aqui embaixo tem uma seta apontando qual seria o garrote. E para cortar uma argila, um corte bem certinho. Pulverizador de água, vocês podem utilizar aquele pulverizador que usa para limpar vidro, esses que já vendem no supermercado, só para jogar um pouco de água.
A argila, o que é a argila? Ela é uma rocha de grão fino, que se for seca deve ser triturada e pulverizada de acordo com a quantidade de argila que você tem. Ela torna-se totalmente plástica quando ela se umedece com a água e quando adquire uma consistência de ponto de couro. Quando a peça de argila está desidratando ainda, ela ainda aceita algumas intervenções, algumas incisões, ou entalhes, alguns desenhos. Depois que secar, ou depois que ela é cozida, ela se converte em uma massa pétrea, muito dura e permanente, que nesse ponto denomina-se cerâmica. Ela deixa de ser argila e passa a ser cerâmica. Aqui só um exemplo de argila em pó. Aqui tem uma argila em ponto de couro. Nesse momento, na etapa do processo aqui, ela ainda aceita incisões, gravações, algum tipo de desenho, algum tipo de intervenção. Outro exemplo de argila em ponto de couro, aqui a ceramista está trabalhando nessa peça. Mais uma vez, uma argila em ponto de couro, aqui o artista está fazendo uma modelagem, com os dedos, trabalhando ainda. Como se classifica as argilas? Podem ser primárias ou secundárias. As primárias são as mais impuras, porque elas apresentam elementos no estágio de decomposição de materiais orgânicos, vegetais ou animais, então estão na camada superficial do solo, na parte de cima do solo. E aí elas se tornam um pouco mais difíceis de moldar porque possuem menor poder de plasticidade, já que ela tem contato com a intempérie, com o clima. As secundárias são aquelas que foram depositadas no fundo de lagos, das praias, das várzeas, leitos de igarapés e rios, ou até em áreas de deserto, e são mais finas, essas são boas para serem moldadas. Aqui exemplo de uma argila primária, outra aqui, ó. Geralmente que está em contato com o ar, com o tempo, com a intempérie, elas recebem sujeira, alguma poeira e tudo, e elas acabam ficando mais difíceis de trabalhar. Já as argilas secundárias, essas que aparecem aqui na parte de baixo, são bem mais fáceis, porque elas já estão sendo umedecidas aqui pela própria natureza. Ou essas aqui que são tiradas lá de dentro, lá do fundo, que elas já vêm com uma parte mais pura, sem tantas imperfeições. Muito bem, aqui chegamos ao fim da apresentação da nossa primeira unidade e até a próxima, uma próxima oportunidade. Um abraço.